Oi, gente amiga, eu sou Marcos Goulart, estou fazendo a caminhada com reflexão aqui em Guarulhos, na qual a gente interage com caminhar. Estava caminhando com a minha esposa, como sempre, e a gente só usa o celular para ouvir música, para não interferir com chamadas, opiniões, discussão ou afazeres. Terminou a caminhada, aí eu volto, ligo a gravação e começamos a fazer o vídeo para motivar a vocês que me assistem a aprender a cuidar do corpo e do espírito. Porque não pode ficar dentro de casa, televisão, dormindo, acordando, né? Principalmente quem está desempregado, ou a idade, ou é jovem sem esperança, tem que procurar afazeres. E por melhor que seja, o melhor a fazer é interagir com a natureza de Deus. Na caminhada você consegue fazer isso, desde que você faça aqueles mandamentos, né? Desligar o celular, apreciar o vento, a chuva, a noite, o dia, o cantar dos pássaros, porque a caminhada tem que cuidar do corpo e o ambiente do espírito, né? Nada de discussão, leva um parceiro e vamos discutir política ou seja o que for, né? Relacionamento, dificuldades. Isso destrói toda a força da caminhada, por isso que eu faço com reflexão. E o tema de hoje é um tema interessante, nós estamos chegando às eleições, né? A gente já sabe qual é a visão espírita da política. Kardec foi bem claro. Local de política, dessas partidárias, né, ideológicas, é do centro para fora. Do centro para dentro, a política já é a outra. Cuidar do espírito, fazer com que a gente possa entender o meio e as condições que a gente está, porque ninguém nasce no endereço errado. Eu sou Marcos Goulart, estou falando aqui de Guarulhos. Quero solicitar que vocês se inscrevam no meu canal do youtube.com/marcosbg1950 e interage com o podcast de quarta, sexta às 14h30, as lives, palestra, inclusive estou transmitindo, né, online, palestra para Portugal, já que o Brasil também está interagindo com o nosso podcast, mas é palestra, nem é live. Eles colocam num telão e eu interajo com o público de lá. Isso é bom, porque a gente tem que correr atrás de conhecimento, de oportunidades. A gente fica triste, fica alegre, a gente acerta, a gente erra, mas se arriscar. Por isso que a caminhada, igual eu estou com 75 anos, já sofri diversas situações de desencarne, a caminhada era para mim ficar quietinho lá, né? Tanta dor no corpo, seja o que for, mas eu não sossego. Não porque eu queira aparecer, é uma consequência, mas que eu queira entender, ouvir e também opinar com aqueles que querem interagir. Porque você ficar discutindo religião, política com pessoas que não gostam de ouvir, só gostam de atacar, é perca de tempo. Você não vai mudar ele, ele também não vai mudar você. E aí agora vem o pensamento, né, forte. Qual é a política mais importante para todos nós? Claro, aqueles que querem colocar Deus nas decisões na Terra, vai dizer que o ser humano, ele tem que interagir com a sociedade, ele tem que dar o voto, ele tem que dar opinião. E só cria rolo. Separa a família, separa amigos,
você vai dormir nervoso, porque você é do partido X e as consequências é do partido Y. E aí não tem acordo. Mas quando o teu partido, o líder é Deus, mas você não entende, porque falar com Deus, escutar Deus não é fácil. É simples, mas o nosso ego não permite. Aí Deus, na sua sabedoria, mandou Jesus, que é o nosso guia modelo, na qual você vê a vida dele lá, se ele se envolveu em política da terra. Mas ele pregava a política espiritual, do lado da eternidade. Ah, mas também não entendo. Aí vem as igrejas, os líderes, os mentores, os livros, os filmes bons. Tudo isso vai nos fortalecendo a nossa intelectualidade em relação à espiritualidade. Porque a nossa responsabilidade como fazedores de opinião, como espírita, não é revolucionar, é fazer com que a calmaria se faça parte do nosso coração. Porque a política, seja ela material ou espiritual, ela começa dentro da gente. Já diz a filosofia, mude o homem que ele muda o mundo. E a gente não, a gente quer mudar o mundo. E aí fica difícil, mas tudo bem, está tudo certo. Deus não vai nos dar aquilo que nós merecemos. As guerras, as catástrofes, está tudo dentro do aprendizado, porque nós somos imortais. Agora, quando a gente traz para dentro da gente o autocontrole, saber se verbalizar vai ajudar, seja na política material ou na política espiritual, fazer acontecer, é ótimo, é a nossa missão. Mas quando você verbalizar, você vai fazer parte daqueles que criticam, que condenam, que analisa e joga um contra o outro, quem está certo, quem está errado, né? Aí essa política não é a do Deus, de Jesus, do budismo, né? Seja o que for, da casa de Umbanda, Candomblé, Cigano, porque não está construindo paz. Porque a única coisa que o mal gosta é de confronto. E aí você precisa parar, puxa o freio de mão, vai refletir. Por que doeu no outro? Por que doeu em você? O porquê? E aí vem a melhor resposta de todas. O que Jesus faria no meu lugar, nessas conturbação que o planeta Terra está passando? Porque tem gente que pensa que essas questões políticas de Congresso, Senado, Supremo, né, toda essa corrupção generalizada é no Brasil. Como eu tenho amigos que viajam, né, pelo mundo inteiro, tem negócios, eles me contam que o negócio está conturbado em tudo quanto é lugar. Não existe paz. E hoje eu vi uma psicóloga, eu não peguei o nome dela porque foi de relance na Jovem Pan, e ela falou algo que me marcou. O mundo sempre viveu em conflitos. Desde que o homem era animal ainda, né, descobriu o fogo, aí dali foi trabalhando, criando armas, e aí sempre teve conflitos. Veio Roma, veio Egito, né, veio os grandes líderes, Vikings, pode pegar o que for. E depois veio o Hitler, tentou dominar o mundo, e assim vai indo. Porque os conflitos fazem parte do planeta de provas e expiações. Então, qual é a solução?
é como você vai agir dentro do conflito. Você parece uma gotinha de água, que não está adiantando nada. Mas você está fazendo parte da solução. Como diz o ditado, o oceano enorme é feito de gotinhas. Tem aquela história do passarinho, né? Que houve um incêndio na mata, ele ia lá no rio, pegava com um bico um pouquinho de água e jogava. E os animais, vendo ele fazer aquele trajeto, virou para ele e falou assim: ô passarinho, não adianta nada o que tu está fazendo, porque quando tu solta a água é tão pouco, ela evapora. Aí o que o passarinho respondeu? Eu estou fazendo a minha parte. Porque na hora que a gente desencarnar, nós vamos responder pela atitude que nós tomamos. E não pelo resultado dessa atitude. Porque o resultado nunca é bom no planeta Terra. Sempre vai haver conflitos. Mas quando tu desencarna, você não vai fazer parte daqueles espíritos que vão encarnar e criar uma confusão danada. Tem algo que soltaram nas mídias que eu achei até interessante, que Karl Marx, que é o líder de muitos aí, né, foi se encontrar com Jesus, virou para Jesus e falou: ô Jesus, você foi um revolucionário também. Aí o que Jesus respondeu para ele, lá no plano espiritual? Eu multipliquei os pães e não multipliquei os pobres. Porque essas teorias da Terra é complicado. Você só vai saber se deu certo ou não quando houver uma paz. Mas mesmo assim, num momento de paz, o que a gente faz? Para de vigiar. E aí as mídias, as influências, vai fazendo na sua cabeça que quando você percebe, volta a guerra de novo. Poxa, a Alemanha estava bela, rica. Para que querer atacar os outros países? Para que fazer isso? Mas a cúpula foi lá e atacou e criou uma situação muito difícil. Porque eles estavam em paz, eles queriam uma guerra. É assim o mundo. Você quer paz dentro da sua casa. Você quer paz dentro do seu trabalho. Você quer tranquilidade. Mas alimenta a guerra. Tem nome da paz. Nome dos direitos humanos. Nome da proteger a natureza. E vão criando leis, vão criando situações que na qual vai trazendo um conflito que lá na frente não vai dar certo. Porque aonde está a solução? Está dentro da nossa mente, que é o espírito. E aonde tem que começar, que está difícil? É nas escolas. Hitler mostrou isso para o mundo, que ele, para dominar a Alemanha primeiro, ele começou com as crianças. Essas crianças se tornaram os revolucionários, foi do mal, mas se tornaram. Agora imagine se educasse essas crianças a ter respeito ao próximo, entender a diferença, né? Respeitar, não querer o que o outro tem, trabalhar para isso, construir uma nação melhor. Não estou falando de religião, porque lá na escola, se entrar a religião, aquela vai dominar. Mas ensinar, falar de coisas boas, dar esperança, né? Cuidar dos pais dos seus alunos, tirar da responsabilidade do Estado, porque o Estado não dá nada de graça, é um homem, ele quer algo em troca. Eu sei que é difícil, parece um axioma, mas não tem jeito. Ou a gente consegue mudar a consciência das crianças,
ou vão deixar elas interagindo com os direitos. Vão ensinar a ter direito, eu tenho direito, eu tenho direito, mas nunca ensinam a responsabilidade que tem que ter quando quer algo. Qual é a responsabilidade do direito? Isso ninguém quer, porque destrói a força do mal. Porque o mal está dentro da nossa consciência. Tem aquela historinha, né, que a tribo ali tem as suas culturas. E dentro da sua morada ali, tinha o pai, a mãe, o filho e o avô. E o avô estava numa idade que fazia as necessidades na mesa, ali sentado, comia, babava tudo. E a mulher foi, enchendo a paciência. Chegou para o marido e falou, quero teu pai fora, eu não aguento mais. A gente não tem mais sossego. O que o pai fez? Foi lá, pegou um couro de búfalo, deu para o pai e falou, vai embora e cuide da sua vida, porque aqui a coisa está difícil. E o pai saiu, para a mata. E aí o filho, o netinho, chegou para o pai e falou assim, me dá uma faca. Toma, mas para quê? Correu lá, falou, vô, um minutinho só. Cortou um pedaço daquele couro. Falou, obrigado, vô. Voltou, entregou a faca e o pedaço de couro pro pai. Aí o pai falou, o que é isso? Aí ele respondeu, quando o senhor ficar velho, o senhor já tem um couro também. Aí ele refletiu, foi lá, pai, volta, a lição veio da criança. É isso que está difícil no nosso mundo de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído para alguma reflexão. Tome a sua posição política, o seu voto, tudo, do portão para fora, para dentro da entidade, não deixa. Porque ali dentro nós precisamos de força e conhecimento espiritual para lidar com as mudanças que o mundo vai ter. Não tem jeito, faz parte. E aí a gente tem que saber se colocar, porque as pessoas egoístas, o mal não quer o equilíbrio dentro do nosso ser, tá bom? Gratidão sempre, vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Não se esqueçam de participar do canal do YouTube, todas as quartas e sexta-feira, às 14h30, com o apoio da USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá, na presidência do nosso querido José Rico. E vamos que vamos!